Olá pessoal, sou o professor Glauco e neste vídeo nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação. Mais especificamente, nós iremos falar sobre aplicações de derivadas na economia. Bem, vamos primeiramente entender alguns conceitos que são definidos na economia, que seria a receita, custo e lucro. O que seria a receita? Receita é a renda que a empresa obtém pelas vendas de mercadorias e produtos, pela prestação de serviço e etc. Ou seja, tudo que é de valor entrado na empresa ou em uma indústria é chamado de receita. O custo, após recebido um valor financeiro pela na empresa ou na fábrica, vai haver um custo de produção ou um custo de serviço, dependendo de qual setor estamos falando. Então, o custo vai ser o gasto relativo à aquisição ou à produção de um bem de venda ou de uso, ou ainda o gasto diretamente relacionado com a prestação de determinado serviço. Neste custo também está incluído taxas e impostos. E o que seria o lucro? O lucro vai ser sempre o resultado positivo de uma transação comercial após a subtração dos valores correspondentes a custos e despesas. Ou seja, o lucro vai ser a receita menos o custo. Bem, por que expliquei a definição de receita, custo e lucro? Para o assunto que nos interessa, que é receita marginal, custo marginal e lucro marginal, que vai ser a nossa aplicação das nossas derivadas. Bem, vamos supor que a gente tem uma função que modela a receita gerada em X unidades de uma mercadoria específica produzida. E C de X vai ser a função que modela o custo de produção desta mercadoria em unidade. E o lucro vai ser dado por L de X, a função que modela o lucro correspondente a essas receitas e custos. A questão toda é o seguinte: quando temos estas funções que modelam, se quisermos, por exemplo, saber o custo de produção de 10 unidades de uma mercadoria, basta colocar C de 10. Mesma coisa para o lucro, a mesma coisa para a receita. Mas se na verdade não queremos saber o custo, o lucro, a receita de 10 unidades, assim somente da 10ª unidade, então a gente pega o valor de X e iguala a essa unidade de produção específica, e aí obtemos o que chamamos de receita marginal, que nada mais é do que a derivada da receita nesta unidade específica C. Ou seja, é aproximar a receita pela variação da produção da unidade C mais 1 menos a receita da unidade C. Dessa forma, a gente pode definir também o custo marginal da mesma maneira e o lucro marginal também da mesma maneira. Para entender melhor receita, custo e lucro, um gráfico nos ajuda a fazer a interpretação. Então vamos supor que a função que modela esta linha vermelha aqui, modela o custo de produção, certo? E queremos apenas saber o custo de produção desta unidade C. Observa que, como estamos tratando de unidade, a variação vai ser de 1 em 1. Então, a próxima unidade de produção vai ser C mais 1. Veja então que a variação vai ser dado em Y por C' de C, que é, por definição de derivada, vai ser o limite da função quociente de Newton quando ΔX
tende a zero, certo? Mas observe o seguinte, o ΔX vai de 1 em 1. Então, a gente tem que aproximar esta expressão, o limite ΔX tendendo a zero, para ΔX igual a 1. Então, assim, temos de ser mais 1 e 1. E aí, neste caso, na verdade, temos esta variação aqui na curva C de x, que vai ser esta variação bem aqui. Por esse motivo, a gente diz, então, que é C' se aproximando da variação entre duas unidades de produção. Certo? Para entender melhor, vamos ver um exemplo. Então, um fabricante estima que o custo total de produção de X unidade de uma mercadoria específica é dado pela função C de x igual a 1 sobre 8x² mais 3x mais 98. Aí você se pergunta, de onde veio esta função C de x? Existe na matemática um método chamado de interpolação polinomial, ou tem também um método de mínimos quadrados, que após dados de um fenômeno, você pode modelar um fenômeno de uma variação, que no caso só variação de unidade, através de um polinômio. Então vamos supor que já foi feito este processo e com isso o fabricante obteve esta expressão, certo? E além disso, que todas as x unidades serão vendidas pelo preço de... Então há também uma função preço. 1/3 vezes 75 menos x. Então, o que vai ser o custo marginal? Você vai pegar a função custo e derivar. Então, aqui temos o custo marginal, o custo na unidade específica que desejamos. O mesmo fazemos para a receita marginal. Porém, a receita marginal vai ser o quê? Vai ser a quantidade X de unidades produzida vezes o preço. Assim, a receita vai ser x vezes 1/3, 75 menos x. Certo? Com isso, desenvolvendo esta expressão, vamos chegar em 25x, porque 75 dividido por 3 dá 25, x vezes 75, que no caso dividido por 3 vai dar 25, 25x. X com x ao quadrado, com 1/3 dividido por 3. Derivando, temos então a receita marginal. Ok? Bem, vamos supor agora que a gente quer o custo estimado de produção da nona unidade, não das 9 unidades. Das 9 unidades, eu utilizo essa função C de x. Da nona unidade, eu vou utilizar a derivada e um custo vai ser estimado. Então, pego a expressão da derivada de C de x e substituo pela produção da oitava unidade, certo? Que substituindo vai dar R$5. Bem, para verificar que este custo de produção está muito próximo do real, então vamos para o custo atual de produção da nona unidade. Vamos supor que neste caso do custo estimado, a produção ainda não aconteceu da nona unidade. Neste caso aqui, já ocorreu a produção até a nona unidade. Então, basta fazer o custo da nona unidade menos o custo da oitava unidade. Assim, substituindo 9 nesta expressão, 9 ao quadrado vezes 3 vezes 9, vamos obter esta expressão aqui. Substituindo por 8 em C de x, vamos ter 8 ao quadrado dividido por 8, mais 3 vezes 8, mais 98. Assim, fazendo a diferença do custo de produção da nona com o custo de produção da oitava, vamos ter o custo da nona unidade de R$ 5,13. Observa que os valores são muito próximos e que este erro aqui estimado, que vai ser de 0,13,
só vai ser significativo aonde? Em aproximadamente na 38ª unidade, ou seja, após eu produzir 38 unidades com este custo, com este custo, iria produzir uma com este custo, certo? Então, não é um erro tão significativo, certo? Bem, se quisermos a receita estimada de venda na nona unidade, iremos fazer o mesmo procedimento. Pegamos a derivada da receita e substituímos pela a oitava unidade, uma unidade antes, e obtemos a receita que vai ser 19,67 centavos. Se quisermos a receita atual, ou seja, significa que já ocorreu a produção da nona e da oitava unidade, podemos fazer a diferença. Então, substituímos a expressão da receita por 9 e por 8, e com isso obtemos a receita de 19,33. Observa também que os valores estão muito próximos, certo? Bem, vamos para um outro exemplo, porém neste caso vamos considerar um exemplo hipotético. Vamos pegar uma empresa nacional de tecnologia, a Multilaser, que tem o capital fechado no segmento de eletrônico e de informática, e ela utiliza uma função c de x polinomial de terceiro grau, dado aqui por esta expressão, com os coeficientes 0,001, menos 0,08, 40 e 500, certo? Que esta função ela serve para gerenciar o custo de produção diário, onde x é a unidade de aparelhos produzido. Então, como é que a gente faz para calcular o custo marginal quando x é igual a 200, 300, 400 e 600 unidades? Simples. Calculamos a derivada do custo, que neste caso vai pegar 3, passa multiplicando o coeficiente 0,001, que vai dar 0,003, diminui um dos expoente, pega o 2, passa multiplicando 0,08, que vai dar 0,016, e derivada de 40x vai ser 40, derivada de 500 vai ser 0. E substituímos para cada custo desse aqui, 200, 300, 400 e 600. Então, C' de 200, substituímos x por 200, fica 200 ao quadrado, 200, e aqui, então, o custo marginal vai ser de R$ 20. Quando temos a produção de 300 unidades, o custo vai ser de R$ 19. E, no caso do custo de 400 unidades, vai ser R$ 24. De 600 unidades, o custo marginal vai ser de R$ 52. O que esses resultados estão nos dizendo? Está dizendo o seguinte, que para eu produzir a unidade 201, o custo vai ser R$ 20. Para eu produzir a unidade 301, o custo vai ser de R$ 19, custo estimado. A unidade 401 vai ser de R$ 24 e de 601 vai ser de R$ 52. O que podemos concluir com relação a estes custos? Observa que à medida que está aumentando, não necessariamente o custo de produção por unidade vai diminuir. Observa aqui no caso de 600, até pelo fato de maquinário e mão de obra, né? Então, às vezes, por dia, baseado nesta situação aqui em específico, é mais conveniente terminar a produção, por exemplo, quando for 400 unidades e não continuar porque o custo vai aumentar. Entendeu? Então a gente tem que sempre pegar os resultados, interpretar e ver quando fica sendo vantajoso a produção então deste aparelho eletrônico. Bem, então
com isso, a gente encerra este vídeo sobre aplicação de derivadas na economia.